Eu sei que da verdade eu não sou dono. Eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvida e faz perguntas é muito mais honesto do que eu. Eu sei que da verdade eu não sou dono. Eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvida e faz perguntas é muito mais honesto do que eu. Povo de Deus, salve Maria Santíssima, nossa Mãe do Céu. Queridos, eu desejo que a paz de Deus, a paz de Cristo nosso Senhor, predomine na sua vida e que você seja cada vez mais abençoado. Agradeço a você, meu querido, por estar assistindo a esse vídeo. Pode ter certeza absoluta, meu amado, que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Amado, eu sei que você deixou de fazer alguma coisa que talvez para você era importante, para você estar dedicando alguns minutos assistindo a esse vídeo. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para a sua vida e que através do Espírito Santo de Deus, hoje nós vamos aprender grandes coisas relacionadas à Palavra de Deus, à vontade de Deus. Tá bom, meus amados? Queridos, como você ouviu aí no começo desse vídeo, eu digo para você que eu não sou dono da verdade, eu sei que eu não sei tudo sobre Deus, eu sei que outras pessoas mais capacitadas do que eu existem por aí, mas eu me disponho na presença de Deus e tenho feito a vontade de Deus dentro das minhas condições, dentro da minha capacidade, sempre confiando na direção de Deus e na guia do Espírito Santo. Tenho certeza que Deus tem me guiado, tem me conduzido e junto com vocês eu tenho aprendido grandes coisas através dessas gravações que Deus, através do Espírito Santo, tem me dado e eu tenho trazido até você. Querido, ontem nós estávamos falando com relação à circuncisão do Velho Testamento e o batismo do Novo Testamento, como que essas duas verdades se entrelaçam e como que a circuncisão prefigurava o batismo do Novo Testamento. Meus amados, hoje eu trabalhando, comecei a refletir nas coisas de Deus e Deus foi me trazendo grandes revelações, me enchendo de alegria de uma maneira tal que eu não pude me conter. Queridos, quem sabe o trabalho que eu exerço sabe muito bem que eu trabalho em um trabalho que suja muito, que eu trabalho com pólvora branca. Trabalho com 2 calças, 3 camisas, com touca, com máscara, com botina, enfim, eu fico todo sujo e fico numa situação difícil. Mas eu não pude me conter. Quando o Espírito Santo começou a me trazer coisas, eu tive que sair do meu barracão, trajando todas essas vestes que eu já descrevi para você, e tive que procurar uma caneta, mexendo ali nos meus guardados, até sujei as minhas coisas, porque estava tudo sujo, com a luva nas mãos, mas eu não podia deixar para depois. Tive que escrever aquilo que Deus me mostrava, para estar trazendo para você nessa tarde. Querido, amados, a respeito da circuncisão. No Velho Testamento, quando Deus fez aliança com Abraão e estabeleceu a circuncisão, aí Deus foi trazendo para mim nesta manhã. Quem foram as pessoas que se circuncidaram primeiro?
Foram as crianças ou foram os adultos? Certamente, meus queridos, que foram os adultos. Eles todos foram circuncidados naquela ocasião. E depois, os filhos deles que nasceram, eles esperaram se tornarem adultos para se circuncidar, essas crianças? Os pais esperaram essas crianças ficarem adultas para poderem escolherem se elas queriam circuncidar ou não? Os pais dessas crianças, assim que essas crianças nasciam, no 8º dia, os pais delas as levavam até o sacerdote e elas eram circuncidadas. Meus queridos, o batismo foi anunciado para os adultos. A palavra de Deus diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Amados, eis a questão. As primeiras pessoas que foram batizadas foram as crianças ou foram os adultos? Certamente que foram os adultos. Eles foram batizados, ouviram a palavra de Deus, creram em Jesus e foram batizados. Pergunto para você, e os filhos destas pessoas que creram em Jesus? Você acha que os pais destas crianças esperavam elas crescerem, se desenvolverem, para depois perguntarem para elas se elas criam em Jesus? Se elas iam dar continuidade nesta crença em Jesus? Para que assim então, depois de velhas, adultas, elas fossem batizadas? Ou você acha que eles, desde criança, já levavam suas crianças para serem batizadas? Certamente que sim, né, meus amados? E então Deus trouxe para mim uma passagem nessa manhã, na qual eu me enchi de alegria, meus amados. E eu não posso deixar de compartilhar com você. Queridos, quando Deus me deu esta passagem hoje de manhã, esta passagem que eu vou estar lendo para você, eu não sabia o capítulo que ela se encontrava. Eu sabia que era no livro de Coríntios. Não sabia se era primeiro, se era segundo. Irmãos, falo para vocês diante de Deus, a quem homem nenhum engana. Eu não sabia o capítulo, só sabia o livro, que era em Coríntios. Chegando aqui neste local, quando eu sentei, peguei a Bíblia, que eu falei assim, agora eu vou procurar aonde que está essa passagem que Deus trouxe para mim. Queridos, falo para vocês diante de Deus. Abri a Bíblia, eu abri a Bíblia e peguei e abri-la novamente para me procurar o livro de Coríntios. Deus é minha testemunha, que eu não estou mentindo. Eu abri a Bíblia, quando eu fiz assim com a Bíblia, eu abri a Bíblia dessa maneira, coloquei ela no meu colo e pensei, é no livro de Coríntios. Peguei então aqui e fiz dessa maneira e saiu aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 7. Respostas às perguntas acerca do casamento. Queridos, digo para vocês em nome de Jesus, que saiu em cima da passagem. Isso me alegrou demais, meus queridos, porque eu vejo que é a direção de Deus na minha vida. Fico muito feliz, queridos. E então, nesta passagem, Paulo está falando a respeito do casamento. Ele está falando que quando um irmão que já é cristão, que já recebeu Jesus, que já confessa Jesus, quando ele tem uma esposa que não é cristã, atenção, queridos. Então, e se esta pessoa que não é cristã, ainda assim quer continuar vivendo com esse irmão deve continuar vivendo com ela. E Paulo diz assim, que o irmão sendo santo, santificado, ele vai santificar a esposa dele. Através da convivência com a esposa, aquela santidade que está no irmão que é cristão,
vai ser também passado para aquela pessoa que não é cristã. Aí ele diz assim: porque se não fosse dessa maneira, se a santidade do irmão não passasse para a outra pessoa que ainda não é cristã, os filhos deste relacionamento seriam imundos. Preste atenção, meus queridos. Mas aí ele diz assim, que por causa que a santidade que há no irmão cristão, por causa que esta santidade vai passar para outra pessoa, aí os seus filhos são santos. Atenção, queridos, aí estas crianças que nascem desse relacionamento, eles já nascem como pessoas santas, pessoas consagradas a Deus. Está escrito. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, no versículo 13 e 14. Aí eu pergunto para você, aí um casal que é cristão, que creu em Jesus, foi batizado, agora eles têm crianças, nascem os seus filhos. Segundo o que Paulo está dizendo aqui, estas crianças já nascem santificadas, ou seja, já nascem consagradas, pessoas separadas para Deus, pessoas que estão santificadas, né? Pessoas puras diante de Deus, né? Aí esses pais já podem apresentar estas crianças para serem batizadas. Queridos, era assim no começo do cristianismo. Quando começou a pregar-se o evangelho, era algo novo. Era algo que estava começando, era uma pregação de fronteiras, que começava a partir de então. Então os adultos ouviam o evangelho, criam em Jesus e eram batizados. Eles decidiam, eles optaram por serem batizados. E então eles eram batizados. E as crianças que nasciam desses casamentos, destes relacionamentos, como diz Paulo, que eram crianças que já nasciam santas, filhos de pais crentes, pelo menos um dos dois deveria ser crentes, deveriam ser cristãs, crente no sentido de cristãs, né, queridos? Então, eles já apresentavam aquelas crianças para serem batizadas. Sabe, queridos? Sabe por quê? Porque lá na circuncisão do Velho Testamento, os que foram circuncidados primeiro foram os adultos, e depois as crianças que nasciam em Israel. Todas elas eram circuncidadas. Elas não sabiam o que era isso, mas os pais sabiam e queriam que eles fossem reconhecidos como filhos de Deus através da circuncisão. E no Novo Testamento não é diferente. Se o casal tem crianças, embora a criança ainda não entenda, eles então, no Novo Testamento, apresentavam suas crianças para serem batizadas. Sabe por quê, meus amados? Porque os pais queriam, desde o início de suas vidas, da vida das suas crianças, que elas já fossem batizadas, para então já fazerem parte do povo de Deus, como na circuncisão do Velho Testamento. Meus queridos, confesso para vocês diante de Deus que nestas passagens eu ainda não tinha meditado. Hoje pela manhã eu fui pego de surpresa, quando Deus foi trazendo para mim a circuncisão do Velho Testamento, que as pessoas se circuncidaram primeiro as adultas, mas depois os seus filhos eram apresentados, mesmo sem saberem o porquê, mas os seus pais sabiam e já os colocavam no caminho do povo de Deus. Desde crianças, ao 8º dia, os pais apresentavam aquelas crianças para serem circuncidadas. Não é diferente no cristianismo. Queridos, isso nós vamos ver a partir do próximo vídeo, nos batismos que foram feitos dentro das Escrituras Sagradas. Meus queridos,
Aí surge aquela pergunta, aquela questão, mas uma criança não cometeu pecado, para que ela deve ser batizada? Meus queridos, eu peço para você, em nome de Jesus, vem comigo, acompanhe o meu raciocínio. Queridos, Jesus cometeu pecado. Jesus precisava ser batizado para ser perdoado de algum pecado. Amado, preste atenção. A Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo, no livro de Hebreus, mas não pecou. Ele nunca cometeu pecado. Queridos, no Velho Testamento, os cordeiros que iam ser sacrificados para o perdão do povo de Israel, os cordeiros que simbolizavam Jesus que viria, o Cordeiro de Deus, os cordeiros teriam que ser sem manchas, sem defeito nenhum, eles teriam que serem perfeitos. Os cordeiros, os animais, porque eles representavam o Jesus que viria, que seria um homem perfeito, sem mancha, sem pecado, imaculado. Então Jesus foi esse cordeiro perfeito. João Batista um dia disse para os seus seguidores, quando Jesus passou, João Batista olhou para Jesus, apontou para Jesus e disse para os seus seguidores assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, esse era o Cordeiro verdadeiro. Aqueles cordeiros do Velho Testamento apenas apontavam para o Cordeiro verdadeiro, que era Jesus Cristo. Mas, amados, então Jesus era imaculado, sem pecado, sem mancha. Mas ele foi batizado. Sabe por quê, meus queridos? Quando ele foi batizado, João Batista recusou a fazer o batismo de Jesus. Sabe o que Jesus disse? Olha, deixai, porque convém que se cumpra toda a justiça. Queridos, esta palavra é tema para um vídeo longo. Essa justiça. Você percebe que Jesus disse que teria que ser feita uma justiça, que o batismo dele faria com que se cumprisse toda a justiça de Deus. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora, queridos. Mas o fato é, não é necessário a pessoa ter cometido pecado para ser batizado. Vemos isso na vida de Jesus, ele sendo exemplo para nós. Ele foi batizado. Jesus, mesmo sem ter cometido nenhum pecado. Meus amados, no próximo vídeo vamos entrar nos batismos feitos pelos apóstolos e vamos aprofundar neles e vamos ver que eles batizavam sim crianças. Pasmem-se, exatamente, você vai ver isso através das Escrituras, que eles batizavam crianças também, batizavam famílias inteiras. Queridos, então fico feliz de estar compartilhando com vocês essa pequena palavra. Creio e tenho certeza que veio do coração de Deus. Queridos, a circuncisão começou com os adultos e passou para as crianças. O batismo começou com os adultos e passou para os filhos dos cristãos. Aí você me pergunta, mas então adulto não pode ser mais batizado? Sim, pode e deve ser batizado. Adulto que nunca foi batizado. Sabe por quê, meu querido? Se a Igreja Católica hoje abrir campo de trabalho em um lugar onde não há cristãos, onde não há ninguém batizado, ela vai anunciar Jesus naquele local, e as pessoas que crerem na pregação da igreja, elas serão batizadas, como lá no Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos. Se a igreja abrir um campo de trabalho hoje, aonde não há pessoas cristãs, a igreja, como os apóstolos fizeram, vai batizar os adultos. Agora, as crianças que nascerem
filhas desses cristãos que forem batizados, certamente eles serão apresentados quando crianças e serão batizados, como sempre foi nas Escrituras Sagradas, na tradição da igreja, sempre foi dessa maneira. Tá, queridos? Olha, meus amados, então, você que está assistindo esse vídeo, você deve voltar e assistir os 2 vídeos anteriores, que um é sobre a introdução, é apenas a introdução do batismo. O outro que eu fiz, o segundo, antes desse, foi falando sobre a circuncisão do Velho Testamento, a relação com o batismo. Esse vídeo de hoje não deveria ser sobre a circuncisão de novo, mas, meus amados, eu estou na presença de Deus e a direção que Deus me deu nessa tarde foi terminar esse assunto da circuncisão, para que você entenda de uma vez por todas que o batismo, ele não tem idade. Ele tanto é para o adulto que crê, como para uma criança que não crê. Ok, meus amados? Mas vamos continuar falando sobre isso, tá, meus amados? Fiquem todos na paz de Cristo.